Será que eu posso criar suínos em meio hectare? E em 1 hectare? Será que dá? Qual é a distância que eu preciso da estrada, da divisa do terreno, a cerca do vizinho? Dá para usar o esterco dela como adubo e armazenar o churume? Dá para usar na plantação? O que é importante fazer para legalizar? E se eu quiser legalizar, qual é o órgão que eu vou procurar? É na prefeitura, será? Tudo isso a gente vai falar agora. Meus amigos, eu acredito que se vocês fizerem agora uma pesquisa na internet sobre a suinocultura, vão encontrar órgãos ambientais cuidando do controle dessa localização, dessas construções, inclusive do licenciamento. Eu acho que porque o crime ambiental deve ser o que mais acontece dentro desse assunto, né? E por quê? Porque eu, assim como vocês e muita gente, não tem a mínima ideia sobre distanciamento, sobre como fazer, qual é a medida de um chiqueiro, né, de uma pocilga, qual é o distanciamento de um porco para o outro. Eu não sei, entendeu? Na verdade, o que que eu tava realmente querendo? Eu estava querendo resolver um problema meu, que eu quero passar essa informação, essa curiosidade para vocês, tá? Então, sobre aqui, ó, armazenamento. Achei isso extremamente importante, porque eu vi umas coisas que podem causar crime ambiental gravíssimo. Por exemplo, tá? Você vai usar o churume como ureia, nitrogênio na terra, né? Na sua plantação. Aí o que vai acontecer? Se você colocar a medida certa, a quantidade certa, não vai ter problema nenhum. Mas imagina se você passa dessa quantidade. O que pode acontecer? Pode afetar o lençol freático, a água do seu sítio. Você tem uma vertente no seu sítio, será que essa irrigação, se for muito perto, não pode afetar? E a época de chuva, será que dá para usar a ureia, né, que é aquele esterco líquido, aquele churume, será que dá para usar isso na sua plantação, se estiver perto de um córrego? Então, essas informações são extremamente importantes. E a localização da pocilga? Qual é a distância para a casa do meu vizinho? O meu vizinho está reclamando que tem muita mosca lá e que eles não conseguem entender o que está acontecendo, que tem mosca demais. Será que eles sabem que pode ter ali no meio das árvores do vizinho deles uma pocilga e tem um porco ali? O primeiro item é o armazenamento. Essa parte sólida do esterco suíno, você vai precisar tampar. Tem que estar armazenado num local bom para não atrapalhar, porque vai ficar ali por muito tempo, 90 dias, 120 dias, até que essa compostagem esteja pronta para utilizar na plantação. É interessante a gente saber que o churume a gente pode usar como ureia. Esse esterco líquido que vai sair ali da pocilga, provavelmente você já tem ela toda cimentada, com cerâmica nas paredes, aquele ralo que está indo para o tanque, vai com jato de água, então ele vai sair líquido dali e vai para dentro de um tanque. Ele vai ter que ser decantado, ele vai ficar em céu aberto, isso quer dizer que vai dar cheiro. Você não pode simplesmente pegar aquela ureia líquida ali daquele jeito que está e simplesmente já levar direto para sua plantação, para sua terra e vai irrigar. Se você fizer isso, não vai ser bom. Você tem que o levar para um lugar e deixar durante um tempo ali. Ele tem que decantar primeiro. Você vai ver, se você ficar ali perto, você vai ver que o cheiro vai mudar, que ele vai fazer bolhas enquanto estiver decantando. O pessoal está usando até em área rural agora para gás de cozinha, para deixar de usar o gás do botijão para usar um biodigestor. E isso é muito interessante. Então vamos falar sobre o distanciamento de uma pocilga para todas as coisas em torno dela. É importante saber disso porque muitas pessoas têm problema com mosca nas suas casas e não sabem por que isso.
Mantenha a sua casa bem limpinha ali, vão lá, perguntam na internet, redes sociais, o que eu faço? Tem muita mosca aqui na minha casa. Aí as pessoas dizem, vai lavar, vai limpar esse chão, vai limpar essa casa. O problema é que tá relaxado. Mas não é, entendeu? Às vezes, você não sabe que ali no meio das árvores do vizinho tem uma pocilga, tem um chiqueiro. Ah, mas tá a 50 metros, tá a 100 metros. Tá, mas e aí? E o vento, ele vem de lá? Isso também tem a ver, entendeu? Então, se você vai lá no órgão ambiental que tem essas normas, você vai ver que até a localização tem muito a ver com qualquer problema que venha a ter com os vizinhos. E isso vai ser um problema muito sério para vocês. Então, você vai fazer uma pocilga, você está tendo problema com isso, verifica na sua cidade, verifica no site do meio ambiente aí da tua cidade, na tua localização e vê quais são as normas, quais são esses distanciamentos. Eu vou passar os distanciamentos aqui da minha cidade, do Rio Grande do Sul. Eu estou em Harmonia, Rio Grande do Sul. Tanto a pocilga quanto a área de dejetos, as áreas dos criatórios e de armazenamento e de tratamento de dejetos devem estar localizados, no mínimo, nas distâncias e condições a seguir. Da divisa do terreno, a cerca do vizinho. Qual é a distância da cerca do vizinho até a minha pocilga? Onde é que eu posso construir? 50 metros de distância. Então isso já quebra aquela pergunta que eu fiz lá no começo. Se eu tenho meio hectare, eu posso ter uma pocilga? Meio hectare é o quê? É 50 por 50? É 100 por 100? Se eu for colocar uma pocilga bem no meio do meu terreno, eu vou ter que ter 50 metros para lá e 50 metros para cá. Isso vai dar 100 por 100, o que vai dar 1 hectare. Né? Aqui no sul, pelo menos, 1 hectare é 10 mil metros. Então, eu vou precisar de 1 hectare para poder ter uma pocilga. E aí, você de repente tem meio hectare e vai lá e põe uma pocilga. Você vai estar fora dessas medidas. Talvez você esteja atrapalhando seu vizinho, entendeu? Agora, se a casa dele, de repente, é bem longe da divisa, talvez você possa fazer sem problema nenhum. Mas conversa com ele primeiro, para que isso não traga problema depois. É muito importante, aqui na área rural, a gente sempre conversar com os vizinhos, a gente ter conhecimento de quais são os problemas que o vizinho pode passar e depois a gente ter que resolver, trocar tudo de lugar, mudar de lugar. Já pensou, você vai fazer um armazenamento, você vai fazer um poço de churume, você vai construir, você vai enterrar uma caixa d'água de 10 mil litros ou 5 mil litros, sei lá, entendeu? E aí você vai depois ter que desfazer isso aí, então vai lá, conversa com o seu vizinho, vê se está tudo certo, vê se ele aprova isso, se ele não quer, de repente até utilizar desse adubo também junto com, o senhor, com você, entendeu? Já ia dizer o senhor, né? É que eu me olhei ali, eu vi que era um senhor. A primeira então, da divisa. 50 metros da pocilga ou do armazenamento para a cerca do vizinho, 50 metros de distância, 50 metros, gente, não é 10, é 50, tá? Então, item 2, das estradas municipais, da estrada municipal aqui, daqui da pocilga até a rua municipal, aqui da cidade, tá? 12 metros. Da estrada estadual, estradas estaduais, 15 metros. Estradas federais, 55 metros de distância, tanto da pocilga quanto do armazenamento, porque você pode ter a pocilga num lugar e armazenar em outro, entendeu? É por isso que eu estou falando, tá? E aqui tem um outro, o quinto item, está escrito assim, ó, 50 metros de distância mínima em relação a frentes de estradas exigida apenas em relação às áreas de disposição final dos dejetos. Eu não entendi muito bem, mas acredito que seja o final dos dejetos, eles tenham que acabar nessa distância, entendeu? Não ir. Apesar do armazenamento muitas vezes ter uma localidade, tá? Muitas vezes o cheiro, assim como eu estava falando aquela hora do vento, essas coisas, isso aí acaba ultrapassando essas medidas. Faltou mais um pedacinho aqui, que é o distanciamento da água corrente, das águas nascentes, dessa água maravilhosa que a gente precisa tanto aqui na zona rural e a gente precisa cuidar demais. Por isso, esse é um item também que a gente tem que cuidar muito, tá? Então, distanciamento
de nascentes da pocilga para uma nascente. É de 50 metros, mínimo, tá? Então, para rios, 30 metros até 10 metros de largura. Se o rio tiver 10 metros de largura, o teu chiqueiro tem que ter no mínimo 30 metros de distância, tá ok? Se o rio tiver 50 metros de largura, a tua pocilga tem que estar no mínimo 50 metros de distância. Se tiver 200 metros de largura, o que aqui já não tem, né? Precisa estar 100 metros de distância. Tá? E assim vai. Aí eu não anotei o resto, mas porque aqui não tinha esse problema, eu não ia ter esse problema e acho que vocês não têm, mas aí vocês vão procurar lá no site do meio ambiente, vocês vão procurar isso aí, tá? Normas ambientais, tá ok? Para suinocultura. Gente, então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade a mais sobre esse assunto, eu acredito que não passei para vocês tudo que eu sei, com certeza, tá? Eu estou passando exatamente o que eu acho que é mais importante, principalmente esses distanciamentos e a importância do armazenamento dos dejetos da suinocultura. E também do seu porquinho aí, porque você tem um porquinho ou dois, já é suinocultura, mas muita gente não acha isso, tá? Mas eu queria falar um último item que não está ali, mas que também vai afetar e vai ser um crime ambiental, tá? Eu achei num site, não foi ali que estava comentando sobre isso, até porque quando eu comecei a pesquisar, eu achei alguns, como é que diz, processos judiciais, tá? Por isso que eu disse que é crime ambiental, né? Então, um deles falava sobre o caimento do terreno, porque, digamos um rio, tá? Você tem um rio ali embaixo, e você está a mais do que 30 metros de distância do rio, mas o caimento do terreno está indo direto para o rio. O sistema, ele tem um vazamento e numa chuva, todas as vezes que chove, escorre tudo para dentro do rio. Escorre tudo para dentro de um açude, o açude do vizinho. Então acho bem importante você cuidar de todos esses itens, a distância, armazenamento, declive e inclinação do terreno, né, para onde é que está indo, se tiver um vazamento, se chover muito, não vai afetar um rio, não vai afetar algum vizinho, não está indo direto, não vai cair toda esse churume lá na casa do vizinho, entendeu? E aí não ter esse problema de alguém batendo na sua porta lá dizendo que você causou um problema, né? O pior ainda, né? Uma denúncia ou alguém batendo na porta lá, o meio ambiente lá, levando você preso depois. Isso não é para acontecer, tá, minha gente? Por isso eu tô fazendo esse videozinho aqui. Espero que tenha passado alguma informação bem legal, tá? Agradeço as pessoas que curtem, agradeço muito as pessoas que se inscrevem. Eu tenho para mim que eu preciso passar bastante as informações importantes. Eu acho que no mínimo a informação a gente deve compartilhar, tá? Talvez eu não tenha mais para compartilhar com vocês, gostaria, mas as informações eu acho que são de graça e eu quero passar com certeza com muito carinho. Até o próximo vídeo. Obrigado.